queridos. Eu quero que você abra comigo, por favor, Mateus 12, 20. Abra Mateus, capítulo 12, 20, versículo 20. Diego foi usado e inspirado pelo Espírito Santo aqui enquanto ele ministrava sobre o vaso, sobre as palavras que ele liberou aqui. Ele foi inspirado sem saber exatamente o que eu ia ministrar. Mas eu quero ler Mateus 12, 20. Diz assim, Mateus 12, versículo 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça, e em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Amém? O Espírito Santo traz luz sobre as Escrituras. Amém. Escute. Se você lê um livro sem o autor, você tem uma chance de interpretá-lo de uma forma. Se você lê um livro com o autor, você tem outra chance. Eu escrevi 5 livros. Dos 5 eu editei 2 e estou editando o terceiro. Um eu não editei porque era muito polêmico. O tema do livro era Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Era uma crítica ao sistema religioso, financeiro, que usa a igreja e usa o nome de Jesus para enriquecer. É uma crítica a sistemas religiosos que usam da fé para enriquecer e extrair dinheiro das pessoas. E eu não sou ignorante, apesar de estar no meio, é perceptível que tem gente que usa o nome de Jesus como forma de benefício. Então, esse livro eu não editei porque eu não queria polemizar. Então está lá guardado, quem sabe um dia. Eu editei Lições do Meu Jardim, é mais tranquilo, é um devocional cristão, onde eu falo de coisas que Deus falou comigo enquanto eu cortava grama. Enquanto eu plantava uma flor, Deus falava comigo ali. E agora eu escrevi, está indo para a edição amanhã, Lições das Minhas Filhas. É um livro de paternidade, onde eu falo de como Deus ministra o coração dele de pai para mim, enquanto eu cuido das minhas filhas. Então Deus falou comigo muito, enquanto cada uma das minhas meninas faziam as suas peripécias e aprontavam e faziam as suas orações, né? As suas coisas engraçadas até. E eu escrevo isso que Deus ministrou comigo enquanto eu estava ali. Só que se você ler um capítulo do livro que eu escrevi sem mim, você vai entender, até um certo ponto. Se você ler comigo, você vai entender exatamente o que eu quis dizer. Certa vez Jesus falou assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos era um homem adulto, ele falou, como é que eu faço para entrar na barriga da minha mãe? Não, Nicodemos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que nascer de novo. Você tem que nascer não mais como um homem natural de carne e osso, mas um homem espiritual, Nicodemos, alguém que nasce do meu espírito. Certa vez Jesus encontrou uma mulher na beira de um poço, ela foi pegar água e ela tinha sede, e Jesus falou assim, olha, se você beber da água que eu te der, ela falou, mas tu não tem balde, não é dessa água que eu estou falando, mulher, eu estou falando de outra água, é uma água que eu tenho, é uma água que jorra de dentro de você e vai para a vida eterna, é uma água que limpa. Então a Bíblia tem que ser lida com o Espírito Santo, quando vocês entendem isso? Se você ler com o Espírito Santo, um dia você vai se identificar com a viúva pertinente. Aquela mulher que orava e o juiz não atendia e orava. E você vai dizer, eu tenho que continuar orando, porque Deus ainda não respondeu a minha oração. Um outro dia você vai se identificar com o filho pródigo, afastado, longe do Senhor, louco para voltar para a casa do Pai, voltar para os braços do Pai. No outro dia você vai se identificar com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas se você ler com o Espírito Santo, talvez no outro dia você vai se identificar com Saul, um cara que já tinha demônios sobre ele e atacava Davi. Não, já percebeu que a gente é sempre Davi na história? Já percebeu que a gente é sempre o cara legal da Bíblia? Olha, eu sou Davi, estou sendo perseguido por Saul. Já parou para pensar, talvez você é Saul, que está perseguindo Davi? Nenhum amém? Já parou para pensar que você talvez é a parte ruim da parábola? A semente boa caiu na terra boa. Eu sou terra boa. A semente caiu numa terra ruim. Esse é o meu amigo, meu irmão, a minha esposa. Esse aqui é o meu sogro. Esse aqui Não, você percebeu que a gente joga sempre o ruim para alguém? Só que se você ler com o Espírito Santo, não. Ele vai levar você aonde você tem que ir. E às vezes é num lugar de que você precisa se arrepender. Posso ouvir um amém? E o que eu queria nessa noite trazer esse versículo que fala, ele não esmagará a cana quebrada nem apagará o pavio que fumega. Deus não está falando de cana, de canavial, de guarapa. Deus não está falando de pavio, de lamparina. Ele está falando de um princípio aqui dentro. Ele está falando de algo que ele veio fazer e de algo que ele não veio fazer. E ele está dizendo, ele não esmagará a cana quebrada. É uma profecia que foi dita por Isaías capítulo 42. Isaías disse, quando ele vier, Jesus,
quando ele vier, ele não apagará, não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que está fumegando, mas ele será uma esperança para os gentios. Olha que interessante, Isaías profetizou anos atrás, Jesus agora cumpre sobre ele, e é dito sobre ele, olha, é ele, chegou o cara. Só que esse versículo é dito dentro de um contexto. Qual o contexto? Jesus curou um homem com uma mão atrofiada. Ele tinha uma mão mirrada, diz o texto, é uma mão atrofiada, e Jesus estava na sinagoga. Onde é que é a sinagoga? Na igreja. Ele estava no culto, aleluia. Domingo à noite, Jesus no culto, que bênção, né? Que avivamento. Aí Jesus cura a mão do cara, chama na frente todo mundo, vem cá você, vem cá e cura a mão. Aí os religiosos fizeram o quê? Cantaram glória a Deus, aleluia, te agradeço. Não, os religiosos disseram, hoje é sábado, hoje não é dia de curar. Jesus curou um cara que não andava, um paralítico. O paralítico botou a cama nas costas e saiu andando. Os religiosos disseram, para de carregar a cama, hoje é sábado. Cara, o cara era paralítico. Eles olharam para a cama e não olharam para os pés dele. A religião tem um poder enorme de olhar para a lei sem o dono da lei, de ler o livro sem o autor do livro. A religião tem o poder de pegar isso aqui e não trazer vida, mas matar. Porque isso aqui mata ou traz vida, depende de que forma você lê. Depende de que forma você interpreta, com o coração de quem você interpreta. Você pode interpretar com o coração de Deus ou com o coração da religião. A religião expulsa tudo que ela não domina. Se você não estiver dentro da caixinha da religião, você não consegue. A caixinha da religião é o seguinte: você tem que ser desta forma, com esse tipo de roupa, com esse formato. Se você for assim e fizer dessa forma, sempre assim, você é aceito, senão você é expulso. Isso é religião. De qualquer forma, pode ser de terno e gravata ou pode ser de bermuda. Tem alguns movimentos no Brasil que são a galera andando de bermuda, tatuado. Uau, nós somos livres, nós não somos religiosos, nós não usamos terno e gravata. São religiosos de bermuda. Porque quando você diz que você não bota um terno e uma gravata, você também é religioso. Vocês entenderam? Então a pessoa livre, ela bota terno e gravata e bota bermuda, o que for preciso. Me convidaram para pregar esse dia numa igreja pentecostal tradicional. Aleluia. Ixi, manto. Canelinha de fogo, já fui afiando as línguas estranhas. Fui pregar numa igreja penteca, e aí eu pensei, irmão, é para ir de terno e gravata? Porque se tiver aqui eu vou. Irmão, eu não suporto terno e gravata. Eu não suporto, eu tenho um. Eu tive que dar, porque a Vivi brigou comigo. Eu usei ele por 20 anos. Não, é sério. Não era risca de giz, era giz inteiro. Sim. Era uns negócios estranhos, feio, umas ombreiras assim, ó. É sério, eu ganhei com 17 anos. Eu me desfiz há 2 anos. Porque eu não uso, eu uso para fazer casamento. Eu vou fazer uns casamentos aí, eu comprei um novo, tá? Fica tranquilo. Aliás, eu não comprei, eu ganhei, né? O irmão falou, vem cá, eu não aguento mais. Ele me deu um terno, agora é estiloso, slim fit. Todo pá. Eu fui lá na mulher, a mulher mediu tudo. É outra coisa. Esquece Morro Estevam, agora é centro. Mas essa liberdade, a religião não. Você está carregando uma cama. Mas eu estava aleijado. Larga a cama. Eles olham para o exterior, não olham para o milagre que Deus faz. A pessoa foi transformada, mas elas olham para a lei seca, sem o Deus da lei. E Jesus está falando, ei, ele está explicando para aqueles que estão reclamando dele que curaram o cara no sábado, eu não vim apagar o pavio que fumega, eu não vim esmagar a cana quebrada, eu vim ser uma esperança. Eu vim salvar, eu não vim condenar. Eu não estou como juiz, eu estou como salvador. Um dia eu sentarei no trono com meu pai e eu julgarei as nações, mas hoje eu sou o salvador da terra. Esta é uma afirmação, Paulo disse, esta é uma afirmação fiel e digna. Ele veio salvar os pecadores, do qual eu sou o maior. É uma afirmação fiel e digna. E interessante, eu fui estudar um pouquinho sobre essa cana. Essa cana, o caniço, é um bambu que nascia na beira de lagos. Olha que interessante. E esse bambu era usado para fazer flauta. Cortava-se o gomo e fazia flauta daquele bambu. E olha que interessante, nascia aquele bambu, se ele trincava ou ele quebrava, ele não servia, porque não saía mais o som. O som da flauta não sairia. Então, se quebrou o gomo, joga fora.
E ele está dizendo, sabe o gomo que quebrou, que um dia tocava, que um dia cantava, que um dia adorava, que um dia ministrava, que um dia pregava, que um dia acreditava, que um dia tinha esperança, que um dia acreditava que ia para as nações, e agora está quebrado e não acredita mais? Eu não vim pisar nele, eu vim renová-lo, eu vim trazer esperança para ele. Eu vim dizer para ele que ele pode voltar a tocar, que ele pode voltar a cantar, que ele pode voltar a adorar. Meu irmão, na segunda-feira de manhã, você não vê ninguém triste cantando. Você só vê quem está feliz cantando. E Deus está dizendo, eu quero trazer esperança na segunda-feira de manhã de novo. Eu quero ver você cantando de novo. Você é um caniço não para ser pisado, mas você é um caniço para ser flauta, instrumento de adoração para Deus. Você nasceu para adorar o Senhor. Você não nasceu para injetar cocaína na sua veia. Você não nasceu para fumar maconha. Você nasceu para Deus, para a honra e glória do Senhor. É o que Ele está dizendo. Quando ele vê alguém usando droga, ele olha, eu não vim matar você, eu vim salvar você. A religião diz, olha lá, maconheiro, olha lá, desgraçado, olha lá, trair a esposa, não vale nada, olha lá, não. E Deus fala, quebrou. Quando acontece isso, quebrou. Não era o propósito, quebrou. Não era, Deus não fez você para isso, mas quebrou. E Deus está dizendo, quebrou, mas eu conserto, eu vim para isso. Por isso que não importa se você recaiu hoje, você está aqui, é para você mesmo. A religião vai dizer, olha ali, não adianta mais, não tem mais conserto. Quem já ouviu essa expressão? Não tem mais conserto, não dá mais, eu tentei consertar, não dá mais. Deus fala, você tentou, mas eu ainda estou aqui, eu vou tentar, e se eu boto a mão está resolvido, eu conserto. Aquela mulher que foi pega em adultério é um exemplo clássico de cana quebrada. Aquela mulher, meu irmão, ela estava destinada a pedrar as pedras. Escute, as pedras para aquela mulher não era opção, era lei, estava escrito. E eles usaram a lei, disseram, esta mulher, trouxeram ela, talvez nua, não sei, pelos cabelos, sei lá, jogaram na frente de Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Está escrito, no sábado não se carrega a cama, está escrito. E agora, Jesus, sai dessa, está escrito, foi Moisés que falou, tu é maior que Moisés? Fala agora, está escrito. E eu imagino aqui na minha imaginação, que Jesus, enquanto escrevia com o dedo na areia, ele dizia, eu não vim pisar a cana esmagada, eu não vim pisar a cana esmagada, aqui está uma cana esmagada, eu vim salvar. E aí os religiosos cometeram um grande erro, pegaram um pecador e levaram para o Salvador, o que era para ser um ponto final virou uma vírgula, a história continuou. Aquela mulher era para ser morta naquele dia. Só que levaram o Salvador para o pecador. Levaram o pecador para o Salvador. Juntou a fome com a vontade de comer. Um pecador arrependido, um pecador ao ponto de ser apedrejado. E um Salvador pronto para salvar. O ladrão da cruz, meu irmão. Aquele cara estava com o pé no enxofre, assim queimando já. Ó. Aquele cara já estava com cheirinho de enxofre debaixo do solo do pé. Aquele cara não tinha, meu irmão. Para estar morrendo na cruz, ele não era coisa boa. Aí ele estava do lado de Jesus, ele falou o quê? Eu vou me batizar no próximo domingo, Jesus, olha, eu vou tomar a ceia, vou dar o dízimo. E aí Jesus, então tá. Não, ele olhou para Jesus e falou, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Sabe o que ele estava dizendo? Tu és um rei. Tu és um rei. E naquele momento ele inaugurou o paraíso, meu irmão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele não veio pisar a cana que está quebrada. Ele veio salvar. Nós vamos ter batismo, tem mais de 80 nomes. Diga glória a Deus, irmão. Meu irmão, o batismo é um dia de glória para mim. São pessoas dizendo assim, eu sou um pecador e eu preciso do Salvador. Batismo é isso, eu sou um pecador e eu preciso do Salvador. Batismo não é perfeição, batismo não é, eu sou legal, uau, eu estou na igreja há tanto tempo. Irmão, se for analisar assim, pode desfazer o teu batismo. Porque se você se achar digno de ser batizado, você não é digno. Descer as águas do batismo é uma consciência pública de fé. Apagar o pavio que fumega. Sabe o que é pavio que fumega? É uma treliça,
é uma cordinha de 3 pontas que tinha dentro da lamparina. Quem aqui já viu lamparina? Já usou lamparina? Levanta a mão. Tem mais de 50, né? Lamparina tem mais de 50, aleluia, né? Lamparina, não, querosene, né? Querosene. Aquelas lamparinas não tinha uma cordinha dentro com a querosene. Antigamente era usado com um óleo extraído da oliveira. Escute, aquela lamparina tinha uma cordinha dentro e ela queimava, iluminava toda a casa, aquecia o ambiente, iluminava o ambiente, iluminava todo mundo. E aquilo era queimando. Quando acabava, ela soltava uma fumacinha e ficava só soltando fumaça, ela não iluminava mais, ela só soltava uma fumaça, e era um cheiro ruim. Escute, sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vim apagar o pavio que fumega. Aquele pavio que um dia iluminou, aquele pavio que um dia acreditou, aquele pavio que um dia evangelizou, aquele pavio que um dia achou que Deus ia levar para as nações, aquele pavio que um dia teve fé, agora não tem mais, agora é só um cheiro ruim, agora é só uma fumaça, não tem mais luz ali, não tem mais fogo. E Jesus está falando: eu venho e assopro para que venha de novo. Eu não vim apagar esse pavio. Não sei se você já participou de aniversário de criança. Aniversário de criança, tem aquela velhinha, e aquela velhinha volta de novo, ela volta. Aí, sempre tem um que se irrita. Não é? Para, consumição. Tem gente que bota no copo assim. Jesus está dizendo: eu não vim apagar porque está fumegando. Um dia brilhou, tem chamado, tem vocação, um dia brilhou. Se um dia brilhou, eu quero que brilhe de novo. Brilhe, desperta tu que dormes, brilhe a vossa luz. Sabe o que é o pavio que fumega? É aquele que está dormindo. E Deus diz na sua palavra: desperta, ó tu que dormes, e o Senhor te iluminará. Ele quer de novo acender o pavio fumegante. Ele não quer apagar, não. Mas Senhor, eu estou acabado, eu não creio em mais nada. Mas é você mesmo, está exalando até mau cheiro. Lázaro estava morto há 4 dias, tinha um mau cheiro. Quando Jesus chegou e falou: eu não vim acabar com a vida de Lázaro, dá tempo ainda, está cheirando mal, mas a vida encontrou a morte. Vem para fora, Lázaro. Eu não vim esmagar a cana que está quebrada, eu não vim apagar o pavio que está fumegando. Eu não vim. Irmãos, eu vou dizer, eu já contei aqui o testemunho, né, da minha forma de conduzir a minha casa. Eu entristecia demais o coração da minha esposa. Teve momentos de obrigar. A Vitória hoje tem 14 anos, ela tinha 3, 4 anos. Ela via eu falar alto, eu ser grosso em casa, gesticular e bater porta. E ela chorava: não fala, papai, não briga, papai. E ela chorando. E irmãos, eu já era crente. Eu falei: meu Deus, que desgraça que eu sou. E eu tinha recaídas. Eu estava bem, passava um mês bem, 2, aí dava uma recaída e extrapolava. Aí eu ia para o quarto, eu ia para o monte, e eu dizia: Deus, por que não me mata? Por que não acaba comigo de uma vez? O pavio está fumegando, eu acabei de cair, acaba comigo. Irmãos, de verdade, eu não sei você, mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você se arrepende. A maior característica de uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro não é orar em línguas estranhas. Para mim, a maior característica é ela se arrepender, porque o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu ia para casa mais crentinho, né? Aleluia, Deus me dava uma sova lá em cima, no quarto, eu vinha: amor, te amo, me perdoa, aleluia, glória a Deus. Aí passava 4 meses, 3 meses, uma recaída. Eu ia para o quarto e dizia: Deus, por que você não matou aquela vez? Dava tempo. Agora de novo, estou entristecendo o coração da minha esposa. A minha filha chorou de novo, me ajuda. Meu irmão, eu tenho certeza que Jesus estava olhando para mim dizendo: filho, o teu pavio está fumegando, mas eu estou vendo ele aceso lá na frente. Eu não posso apagar você agora, eu não posso acabar com você, porque se eu acabar com você, eu vou acabar com um propósito, com um ministério que eu estou vendo lá em 2018. No dia 7 de outubro vai ter pessoas ouvindo você, que o pavio está fumegando, mas ele quer acender, filho. Pedro era um pavio fumegante. Por que Pedro era um pavio fumegante? Porque Pedro andou com Jesus. Pedro era um pavio fumegante, ele andou com Jesus. Por quê? Porque ele viu coisas, ele viu milagres que você não viu, que eu não vi. Só os discípulos viram. Pedro, Tiago e João estavam onde? No barquinho, né?
Pedro, Tiago e João no barquinho. E onde Pedro, Tiago e João, Jesus estava Pedro, Tiago e João. E aí, Pedro, uau, promete fidelidade, fala, eu sou fiel, eu vou contigo até a morte. Uau! Aí Pedro nega Jesus 3 vezes. Meu irmão, eu não sei você, acabou o ministério de Pedro. Não sei você, acabou. Cara, você faz promessas para Jesus e não cumpre. Não é pior não é cumprir. O pior é não cumprir e trair na mesma proporção. Aí Jesus, Marcos 16, versículo 7, olha o que diz. As mulheres foram no túmulo. E chegaram lá, Jesus não estava, já havia ressuscitado. Havia um anjo lá. E o anjo falou assim, ei, voltem para lá e avisem os discípulos e a Pedro. Abra comigo, lê comigo, vamos ler. Olha o que diz Marcos capítulo 16, versículo 7. Agora ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que Jesus está seguindo adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis e assim como ele disse. Escute, o que Pedro era? Pedro era o quê? Pedro era um discípulo. E qual foi a palavra do anjo? Avisa os discípulos e a Pedro. Precisava citar o nome de Pedro? Avisa os irmãos do culto à noite, às 19h30, na Aba Pai. Precisa citar o nome de alguém? Não, é os irmãos. Então para que o anjo citou o nome de Pedro? Porque Pedro era um pavio fumegando agora. Imagina a mulher chegando para dar notícia. Gente, é verdade. Meu Deus, gente, é verdade, eu vi um anjo e o túmulo não tem ninguém, ele ressuscitou, que loucura, e agora, e aquele negócio, e João, e agora que a gente vai, vamos lá para Galiléia, imagina Pedro no meio. Não vou nessa reunião não, nessa assembleia, eu não vou nessa assembleia geral não, porque eu acabei de vacilar, cara. Eu não faço parte desse bando, não. Eu sou um pavio que estava aceso, mas agora eu estou fumegando. E aí a mulher vira para Pedro e fala, Pedro, o anjo citou o teu nome. É para ti também. Meu irmão, eu não sei você, mas eu apagava o pavio de Pedro. Pedro, tu não. Qualquer um podia me negar. Tu não, Pedro. Aí Jesus não apaga o pavio de Pedro. Jesus ainda acredita em Pedro. Dá esperança para Pedro, e dá tanta esperança para Pedro, e usa tanto Pedro, que ele conserta a vida de Pedro de uma forma tão violenta, que Pedro, na sua primeira pregação, milhares de pessoas se convertem. 3.000 homens são convertidos na primeira pregação. Um pavio que estava fumegando, agora estava em chamas. E a chama do pavio de Pedro iluminou 3.000 pessoas, porque Jesus acreditou num pavio fumegante. Ele não veio esmagar a cana que está quebrada. Ele não veio apagar o pavio que está fumegando. Ele veio trazer vida. Abra comigo Ezequiel 34, por favor. Ezequiel 34. O profeta falando sobre o Messias, falando sobre Jesus, ele profetiza. Ele diz o seguinte, Ezequiel 34, 15. Diz assim, eu mesmo, Ezequiel 34, versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor meu Deus. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, a enferma eu curarei, e a forte eu vigiarei. Eu vou apacentá-las com justiça. A perdida ele acha, a desgarrada ele busca, a ferida ele cura. Sabe o que o Senhor está dizendo? É uma profecia sobre Jesus. Ele não veio abater a ovelha que já está machucada. Ele acredita. Jesus acredita em você. Não me interessa, e não interessa ao Senhor o que você fez ontem. Você não nasceu para viver como você está vivendo. Tem pessoas aqui entre nós que têm dons e talentos de música. Deus não chamou você para entreter pessoas em barzinho. Deus te deu um dom para adorar Ele. Deus te deu dons, não é para ganhar dinheiro, para glorificar a vida de Deus com a sua vida. Você foi chamado para ser flauta na mão do Senhor.
Você foi chamado para ser um pavio que ilumina a vida dos outros. Você tem um chamado nítido sobre você. E esse chamado sobre você, Deus não desiste. Mas, irmão, se você olhar para a minha vida hoje, é inacreditável, mas Ele vê amanhã. Ele não vê. O quadro não está pronto. Ele está pintando ainda. Não critique. O Luiz Hermínio sempre fala isso. Não critique o pintor até ele terminar a obra. Não critique. Ele não terminou a obra. Um dos motivos da depressão, doenças da alma e suicídio, sabe qual é? Um dos maiores motivos é a desesperança. Ela não tem mais esperança de casar, do filho sair da droga, esperança de emprego, esperança de recuperar as finanças. Acaba as esperanças. Quando as esperanças se acabam, bate uma porta, o espírito de suicídio, de morte, tipo assim, acaba com essa dor. Na verdade, a pessoa, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor só. Ela não quer tirar a vida dela, só quer tirar a dor, a desesperança, a falta de esperança no amanhã. Então, o que Jesus está dizendo? Eu vim, quando eu olho uma cana quebrada sem esperança, eu vim para ser esperança para ela. Quando eu olho um pavio que não fumega mais, eu vim para ser esperança para ele. Eu vim para que eu seja levantado, e o texto diz, os gentios, no nome dele, tenham esperança. O Senhor veio para que você tenha esperança. Ele veio para que eu tenha esperança. No meio do caos, no meio da dor, é ali que a esperança precisa. E eu quero ler para encerrar Jó capítulo 4. Abra comigo. Perdão, capítulo 14. Jó, capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore cortada. Ela ainda vai voltar a brotar. Ainda que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra no seu tronco o pó, contudo, ao cheiro das águas, lançará os seus ramos como uma planta nova. Há esperança para a árvore cortada. Há esperança para o caniço quebrado. Há esperança para o pavio que parou de fumegar. Porque é o cheiro das águas. E quem é o cheiro das águas? É o Espírito de Deus. Meu irmão, o Espírito de Deus ainda está no meio da igreja. O Espírito de Deus ainda está no meio da igreja. Ele não foi retirado, ele ainda está aqui. E o Espírito de Deus no meio da igreja é que traz essa esperança. É o Espírito de Deus que olha para mim e para você, porque o Espírito de Deus é o mesmo com Deus, e ele vê o amanhã, ele vê daqui 10 anos, e ele fala, eu vou trabalhar na vida dele, eu vou acender o fogo aqui de novo, porque daqui a 10 anos vai acontecer isso, eu preciso que ele esteja bem. Talvez alguém olhe para o seu casamento, ou mesmo você olhe para o seu casamento de dentro disso tudo e diga, uau, é um caniço quebrado. Não tem mais motivo de alegria, não tem mais para que cantar. Para que eu vou cantar? Olha o que eu estou vivendo. Não tem mais motivo de cânticos. Já quebrou o caniço. Talvez você olhe para o seu chamado, para o seu ministério e olhe, uau, era um pavio fumegante. É só um pavio fumegante. Uma vez era uma lamparina. Uma vez iluminou tanta gente. Gente, nos presídios o que eu mais encontro é pavio fumegante. É gente que um dia, eles falam para mim, pastor, eu evangelizava nas bocas, pastor, eu fui missionário na África, pastor, um dia eu pregava na rádio, e eu falei, agora eu não creio mais, agora eu estou aqui, eu sou um pavio. É um pavio. E eu posso olhar e dizer, acabou mesmo. Mas não é o que Deus faz. Eu lembro de um paviozinho desse tamanho, eu conto aqui, o chamado Clóvis, um menino perdido lá dentro, um pavio fumegante, desacreditado, preso, aceitou Jesus, transformou a sua casa, reconciliou-se com a esposa, e agora é preso, convertido, batizado, cheio de Deus, saiu de lá, e hoje ele é um pastor, ali no rincão, cuidando de ovelhas, um pavio que estava fumegando, que dava para pisar em cima, não dava mais nada, agora está iluminando, e quantos estão sendo iluminados por ele? Porque Deus olha para mim e para você assim, você não foi chamado para ser, o Juscelio ensinou uma coisa interessante ontem para nós, sabe o que ele disse? Que
quando uma esposa é crente, cristã, ela santifica a sua casa, sua esposa e seus filhos. Se o marido é cristão e a família não é, ele santifica a esposa e os filhos. Escute o que eu vou dizer. Então, quando essa mulher que é santa, ama o Senhor, o filho está lá na droga, o filho não é um drogado, o filho é um santo. Por que é um santo? Porque a vida dela santifica esse filho. Mas ele está lá na droga. Não, ele está, é um momento, mas ele é um santo, ele não é um drogado. Talvez você está vivendo o mundo da droga, mas você não é um drogado. Você é um filho. Você não nasceu para isso. Você está vivendo uma prostituição e o teu casamento está acabando, mas isso não foi feito para você. Não é para você. Não é isso que ele escreveu. E ele está dizendo, se você perdeu o propósito que eu tinha, eu quero te trazer para o propósito de novo. Eu quero fazer você voltar a queimar. Eu quero fazer você voltar a crer. Eu quero orar com você. João 12, 47 diz, pois eu vim, diz Jesus, não para julgar o mundo, mas para salvar. Efésios 5,14 diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levante-te tu dentre dos mortos, porque Cristo te iluminará. Vale de ossos secos, disse o profeta Ezequias, acredito que o Senhor pode levantar o vale de ossos. Então disse o Senhor, profetiza a estes ossos, farei se tornar um grande exército. No vale de ossos secos, você vê osso, Deus vê um exército. Vou repetir, no vale de ossos secos, você vê osso, Deus vê um exército. No seu chamado, no seu pavio fumegando, você vê um pavio, ele vê uma lâmpada acesa. Você vê um caniço quebrado, ele vê uma flauta tocando. É assim que ele vê você. Feche seus olhos, eu quero orar. A esperança para o ferido, com ouro cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morreu. A esperança pra você, ao cheiro das águas voltará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará os seus frutos e viverão. A esperança. A esperança. A esperança. Receba a esperança no seu coração. Para o ferido. Receba o fogo de Deus aquecendo você de novo. Ele não desistiu de você. Marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça O Espírito de Deus está aqui. e no chão abandonado seu tronco morreu. Ouça a voz do Espírito. A esperança pra você, ao cheiro das águas voltará, como planta nova florescerá, Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Você que sabe que precisa ser renovado. Você entrou aqui se sentindo uma cana quebrada. Você se sente um pavio
em nome de Jesus. Tem tantas canas quebradas aqui essa noite. Gente que foi chamada para adorar o Senhor. Gente que foi chamada para glorificar o nome de Deus. Gente que foi chamada para ser usado como atalaia do Senhor. Gente que tem vocação, pastores, homens e mulheres com vocação, Senhor, e estão se sentindo como um pavio cheirando mal. Eles não foram chamados, Pai, essa moça, esse homem, ele não foi chamado para viver o que está vivendo, Senhor. Ele não foi chamado para viver debaixo desse medicamento, dessa droga. Não, foi chamado para viver debaixo do Senhor e da glória de Deus. Senhor, devolve a alegria, Senhor, da manhã. Devolve a alegria da manhã. Alegria da manhã, Senhor, alegria de cantar pela manhã. Eu profetizo sobre a tua vida um cântico novo. Eu profetizo um cântico novo. Se encherão os seus lábios de cânticos novos. Eu profetizo músicas nos teus lábios de novo. A tua casa vai se encher de louvores, de adoração. Você vai profetizar sobre o seu filho. Ele não é um drogado, ele é um santo, porque a sua oração santifica ele. Você vai profetizar sobre o seu casamento. É um leito sem mácula, porque o Senhor o quer assim. Você vai profetizar em nome de Jesus. Você vai profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas, nós cremos que é o toque do Espírito, Senhor. Ao toque do teu Espírito. Ao toque do teu Espírito, Senhor. Ao toque do teu Espírito, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, que dê fruto na estação certa, amém? O Senhor não veio te esmagar, Ele veio te trazer vida. Ele veio trazer vida, sobre você, sobre a sua casa. Ah, mas eu errei feio, eu quebrei feio. Não tem problema, Ele conserta, Ele tem poder. Ele é um Deus de segundas chances. É um Deus de segundas oportunidades. Ele é um Deus misericordioso. Amém, queridos?